Boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Pois é. Quero agradecer uma vez mais ao Kate pelo convite e a todos pela presença. Meu nome é Wilson Borges, eu sou empresário há um pouco mais de 50 anos em algumas áreas de atividade econômica, serviço, indústria, comércio, enfim. Eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês, apresentando um trabalho que foi iniciado em 2006, e depois, então, esse trabalho foi apresentado na loja maçônica, ele foi revisado 2 ou 3 vezes, e nós reduzimos significativamente para que coubesse dentro dessa apresentação. Quero dizer que ele não compete absolutamente com o trabalho, com o brilhante trabalho apresentado pelo irmão Amarillo, porque eu diria que ele é convergente. Ele não se funda tanto em estatísticas, mas ele vai um pouquinho além, ele é um pouquinho mais ambicioso. Ele busca, na verdade, a exegese do problema. Bom, eu quero iniciar dizendo a vocês que a bandeira do Brasil não está aí por acaso. A bandeira representa ordem e progresso. E se nós não tivermos ordem na estrutura social do país, nós não vamos ter progresso. E a nossa função aqui, nós maçons que estamos fomentando o desenvolvimento através do network, nós temos que, a palavra ordem, ela é uma palavra, ela é inaugural, ela é basilar, né? De maneira que a segurança pública e o direito à cidadania é, na verdade, uma metáfora emprestada que nós estamos trazendo para exemplificar que sem a segurança pública não há direito e muito menos cidadania. Muitos são os temas nacionais que merecem estudos e discussão. O objetivo desse trabalho não é focar o todo, o conjunto dos problemas que assolam a sociedade brasileira. Essa é uma tarefa própria a políticos e a pesquisadores. O nosso propósito, ele é menos ambicioso, é de abrir um debate sobre a segurança pública e a sua correlação direta com a cidadania, inoculando uma semente para que outras vozes mais qualificadas, outros saberes, sejam apresentados, contraditando ou convergindo ideias, mas sempre na busca de soluções. Para o exercício pleno da cidadania, é fundamental a estabilidade social, uma segurança individual, patrimonial e jurídica. A atividade econômica demanda eminentemente pela estabilidade política, social e jurídica. O nosso reativo principal, o ponto que eu quero chamar a atenção, é que sem uma segurança pública eficaz, não haverá cidadania possível. O tema de segurança pública é naturalmente apaixonante. Ele abre espaços para digressões de toda sorte, com suas certezas, razões, paixões, sempre na busca de soluções mágicas. Não há dúvida, a sociedade brasileira está doente. O Brasil está doente. É uma doença que não quer curar. Tudo isso gerou um grande déficit civilizacional, de valores humanos, e nesse espectro lembramos a frase de Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Simples. Se cada um de nós ficar inerte, criticando e não fizer nada, a coisa não sai da inércia. E é esse movimento que os maçons estão apresentando na manhã de hoje, viu, meu irmão? É esse movimento. É um movimento que nasce, ele é forjado nas lojas maçônicas, nas discussões comuns do seio da loja maçônica, a inquietação. Então, tudo isso foi sendo forjado ao longo dos anos, e ele culminou com esse momento, o momento em que alguns maçons de todas as potências se reuniram e convergiram numa ideia, num fórum de debate, de questionamento, de repensar o Brasil. E assim, considerando que não há uma solução
para a segurança pública. Toda e qualquer iniciativa será sempre insuficiente. E aí, meu irmão Amarílio falou muito bem sobre isso. Considerando que os elementos que constituem os problemas sociais repercutidos na segurança são múltiplos. Considerando que o enfrentamento eficaz não será possível sem um pacto nacional por mudanças de valores. Considerando essencial a adoção de critérios civilizacionais razoáveis de valorização à vida. Considerando que esse pacto mítico deve ser iniciado pelos poderes públicos através de ações afirmativas. Considerando que o engajamento social através da família, o apoio da mídia e das instituições de ensino são o tripé inicial e essencial para disseminar essa ideia reformadora. E aí eu trago e foco de forma muito incisiva a família, a escola, o ensino e os meios de comunicação. Portanto, restará a nós, sociedade civil organizada, desdobrar e inocular o tema ora apresentado. E aí, muito bem o que disse meu irmão Amarílio, disse, olha, nós precisamos que vocês nos tragam, vocês nos deem o output. O input nós estamos dando, precisamos dar a resposta. E é isso que nós estamos pugnando nessa manhã de hoje. Nós estamos inoculando essa ideia, para que essa ideia, então, floresça. O desenvolvimento da temática apresentada traz algumas reflexões, a fim de formatar uma ideia simples, mas que, se bem compreendida, facilitará a articulação do tema. Para uma percepção imaginária da narrativa, avocamos uma metáfora. A metáfora de uma imagem de televisão, que ela é formada por milhões de pontos na interseção, e esses pontos, esses pixels, eles formam a imagem. Então, eu queria convidar vocês a pensar a situação da segurança pública, a situação da sociedade brasileira, como se fosse uma tela de televisão. E uma tela de televisão com esse formato, onde fica inteligível, ninguém sabe o que significa cada ponto desse. São pontos dispersos. Ao aproximarmos a visão da tela de uma televisão, não conseguimos identificar o que seja aquilo. No momento que nós nos afastamos dessa tela de televisão, aquilo que não tinha sentido algum, ele passa a ter sentido. Assim também funciona a exegese do problema da sociedade brasileira, que perpassa pela segurança pública, mas não só pela segurança pública, pela atividade econômica, pela educação, por critérios mínimos de civilidade, e que, ao longo dos anos, o Brasil foi perdendo. E foi perdendo por quê? Existe uma razão, existe o ovo da serpente. Nós precisamos identificar que ovo da serpente é este. Portanto, eu retorno à ideia para que os irmãos pensem um pouco sobre esse ponto. Quando nós estamos de frente a uma problemática qualquer, sobretudo na segurança pública, nós vemos um ponto único, e esse ponto é inteligível, nós não sabemos a origem desse ponto, a razão. E também nós não vamos conseguir, corrigindo esse único ponto, resolver todo o quadrante. O senso de urgência atrapalha a efetividade e a estabilidade de qualquer ação corretiva. O meu irmão Amarílio falou, não, mas temos que fazer, nós temos a demanda da sociedade, nós temos que atuar. Perfeito, está correto. O nosso trabalho não contradita, pelo contrário, ele é adesivo ao trabalho do irmão Amarílio. É verdade, há emergência das medidas, mas eu quero dizer que o senso de urgência, aquilo que a gente tem que fazer correndo a qualquer custo para resolver o problema, isso não resolve o problema. Não vou dar um passo muito largo e dizer que agrava, não sei se agrava, mas que não resolve, não resolve. A falta da segurança
como fator de degradação da atividade econômica. Eu quero lembrar a vocês que nós temos no Rio de Janeiro um shopping center, essa é a área do Dr. Walter, um shopping center que foi lançado maravilhosamente bem locado. O primeiro ano deu um NOI maravilhoso, no segundo ano foi caindo. Hoje está semi-fechado, em Guadalupe. O centro da cidade do Rio de Janeiro está fechado. Nós temos algumas regiões da Penha, regiões do subúrbio do Rio de Janeiro, nós temos aí o centro de São Paulo, boa parte ali da Cracolândia, a Bahia, o centro da Bahia. Nós temos diversas regiões do Brasil que estão em penúria. A atividade econômica reduziu muito. E em função de quê? Em função da segurança. É necessário a segurança como fator de fomentador da atividade econômica, porque se eu não posso transportar o bem que eu produzo, se ao transportar ele vai ser roubado, isso encarece o meu seguro. Ao encarecer meu seguro, encarece meu produto, e eu perco competitividade. Então, a atividade econômica demanda, sobretudo, estabilidade social, estabilidade de segurança. A desestruturação da família e a revolução cultural silenciosa. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque, como eu disse anteriormente, nós temos que buscar um pouco aí o ovo da serpente. O que aconteceu com a sociedade brasileira, que ao longo de 5 décadas foi se degradando dia a dia e aos olhos? E por que isso aconteceu? Isso foi ao acaso? Bom, aí é uma questão pessoal, cada um vai identificar como pensa, como crê. Eu penso que não, eu penso que isso não é o acaso, eu penso que isto é um fenômeno de desestruturação, é um fenômeno pensado por um grande teórico do marxismo cultural, que é Antônio Gramsci, esse italiano aí, meu conterrâneo, esse italiano que formulou exatamente uma contradição à postulação de Marx e Engels, onde ele diz que não é os meios de produção que devem ser atacados, mas é a sociedade, a família, que deve ser atacada. E ela vem sendo atacada ao longo desses anos. E isso vai se passando desapercebido, são coisas engraçadas, são coisas... e a gente não sabe até que ponto os instrumentos de comunicação social, em algum momento, tiveram consciência desses fatores. Eu não estou acusando, mas eu quero dizer que, deste resultado, ou eles simplesmente tinham conhecimento, ou foram inocentes úteis. Essa é uma reflexão que eu chamo a todos que façam. E aí, voltamos um pouquinho, e aí nós temos uma figura, não sei aqui quem tem mais de 50 anos, talvez lembre dessa figura. Essa figura foi a cena que encerrou a novela de maior audiência da TV Globo, o Vale Tudo. Essa novela, ela teve 85% de pico de audiência na época. E ela encerrou com que cena? Cena do delinquente que enriqueceu e que sai do Brasil de avião e, ao sair, ele diz: para você, Brasil, toma isso aqui, ó, a banana. Então, são essas coisas que vêm de forma subreptícia, subliminar, e que vem sendo incutido na sociedade brasileira, e todo mundo acha engraçado. É engraçado, não podemos dizer que não é engraçado. É engraçado. Agora, está a serviço de quê? Esse tipo de formulação está a serviço de que interesse? Porque isso não é por acaso. Não é por acaso que sempre o vilão, ele é o vitorioso, aquele que desrespeita as leis. Não é? Ora, quem de nós em algum momento não parou para refletir ao assistir em casa a Heroína das 8, uma prostituta? Ela é heroína, porque ela faz o job, isso é normal. Né? Então ela banaliza, nós vamos falar isso mais à frente sobre Bala Perdida, cria-se palavras
termos para amenizar, para suavizar o nome correto das coisas. Então, não é mais uma prostituta, é uma menina, um job, como se fosse um trabalho, e por aí vai. Não quero entrar no mérito. Ou a célebre banana, que muito de mau gosto, dada ao Brasil na cena de encerramento da novela Vale Tudo, de maior audiência dos tempos da televisão brasileira. Dos políticos corruptos bem-sucedidos, do Vale Tudo, para estar inscrito na moda, ditado pela estética visual, da invasão alienígena das 8 horas. Tudo muito engraçado e bem produzido, esteticamente, mas em nome, mas com enorme dose subliminar de desconstituição de valores morais. O histórico Jornal das 8, com a sua credibilidade, pontualmente às 8 horas, Jornal Nacional, por décadas, decretou verdades e mentiras. Ora, se o Jornal Nacional deu a notícia, é porque é verdadeira, ou pelo menos tem uma semente de verdade, pelo menos a gente deve ouvir, é crível. E assim, nós vivemos por 5, por 6 décadas, sem se questionar. A regulação existe, a legislação, de uma forma geral, já existe, a constitucional e a infraconstitucional. O artigo 221 da Constituição Federal, ela diz que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem atender a alguns princípios. E aí ela fala sobre vários princípios, e aí eu destaco o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Aí a pergunta fica aos senhores: isso tem acontecido ao longo de 5 décadas? Isso tem acontecido? Alguém tem cobrado? Onde estão os deputados, os senadores, os vereadores? Alguém tem cobrado? A maçonaria tem. A maçonaria cobra em suas reuniões semanais. Os maçons discutem sobre isso, mas fica em sigilo, fica em silêncio. Por isso eu digo que esse momento é um desdobramento de um espírito que foi forjado ao longo de anos. Isso não é por acaso. Não é por acaso que o irmão Keith trouxe isso. O irmão Keith quer fazer com que a maçonaria do Espírito Santo enfrente essa situação. Discuta isso nas suas fileiras. Pois não? Meu irmão, eu vou franquear a palavra, eu vou correr um pouquinho, eu vou franquear a palavra. De ontem para hoje eu retirei 8 slides. Essa apresentação ela tinha 100 e poucos slides. Eu venho retirando para encurtar, para dar tempo de falar. Mas eu quero ter o prazer de franquear a palavra a todos, para que eu possa responder pelo menos aí meia dúzia de questionamentos. Louvemos a notícia, é fundamental, a mídia é fundamental, ninguém aqui é contra a mídia, mas a narrativa devemos ouvir com atenção e cuidado, porque quando o noticiário diz o seguinte: choveu no Rio Grande do Sul 2.000 milímetros de mercúrio na noite de ontem, essa é a notícia, é um fato da natureza. Choveu 2.000 milímetros de mercúrio, o que não é normal, o que deve chover durante um ano, em 24 horas. Bom, a partir daí começa a narrativa. Porque o prefeito fez, não fez e tal e tal. A narrativa, ela fica ali 30 minutos. A notícia é 10 segundos. Então, nós temos que entender a narrativa, a que interesse essa narrativa está atendendo. Aí eu chamo a atenção dos senhores. No grifo do pode jornalístico, esse pode é interessante, tudo pode. Aqui nós temos cristãos, católicos, toda a natureza. Jesus Cristo disse que voltava à terra. Tá certo? Eu pergunto, pode ser aqui em Vitória, no Espírito Santo, amanhã às 7 horas da noite? Pode? Pode. Ele disse que voltaria. Agora eu pergunto, isso é provável? Não. Então, nós, humanos, nós outros, temos que trabalhar com a probabilidade, não com a possibilidade. Possível tudo é. Uma vaca voou nos Estados Unidos, num tornado.
Um avião jumbo, jato, pode cair ali, ó, nos próximos minutos. No campo do pode, tudo pode. Nós temos que pensar a vida na perspectiva da probabilidade. Isso é provável? Não, é provável que não. Então, quando eu inicio uma postulação jornalística, um comentário, inicio com o pode, ali eu já tenho que parar e começar a olhar a que interesse esse pode estar atendendo. Todos esses fatos noticiados, nós tivemos aqui, eu peguei, isso aqui serão 3 ou 4 páginas, eu peguei alguns exemplos do Abiaquil, que foi condenado, foi execrado porque era contrabandista de esmeralda, e nunca foi. O Alceni Guerra, que foi execrado porque era contrabandista de bicicleta, nunca foi. Você tem o Simonal, que foi, o coitado artista, foi execrado e nunca foi dedo duro. Temos 500 situações, desembargadores, dezenas de... A escola de base, coitada, acabou com a vida de 3 famílias, e por aí vai. E sem consequência. Eu vou para a mídia e digo, olha, isso pode. E não tem consequência, não acontece nada. Essa é a realidade que nós vivemos. Eu estou trazendo apenas a realidade. Eu não sou contra nada. Eu apenas estou trazendo a realidade para reflexão. Todos esses fatos noticiados tiveram sempre o grifo do pode, o jargão conveniente da dúvida, né? Se é verdadeiro que a imprensa é parte de todo esse problema, e ela é parte desse problema, é certamente mais verdadeiro ainda que a imprensa, hoje também traduzida em redes sociais, será a saída. Nós precisamos da imprensa, nós precisamos da mídia, nós precisamos do Dr. Walter, nós precisamos da internet, nós precisamos da informação objetiva, positiva, da informação construtiva. É necessário, porque sem informação a gente não consegue sair do quadro que nos encontramos. O Estado Nacional e os seus múltiplos poderes. Vamos pensar um pouquinho o Estado Nacional. Eu aqui nesse slide, viu, meu irmão? Nesse slide eu trouxe um estudo bem aprofundado sobre o sistema bicameral, a Câmara e o Senado. E por que o Brasil, no campo político, não tem saída sem um novo pacto federativo e sem um novo pacto político. Mas isso é um tema que só esse tema tinha 18 slides. Eu cortei, mas eu vou falar rapidamente sobre isso. O Estado, o Executivo e o Judiciário, o Estado, ele enfrenta problemas. O Executivo está aí, salta aos olhos. Nós tivemos toda sorte de problema, presidente preso, depois ele é solto, depois ele é preso, o outro presidente, que é o Cássio do Marajá, mas já está preso, e toda sorte de problema. Então, não há dúvida que há problemas no Executivo. No Legislativo, está de 4. O Legislativo está aí, com medo de ser preso, que é o Legislativo Federal e alguns estaduais, nessa mesma situação, no meu estado, principalmente. O Judiciário, a gente vê o que está acontecendo. Eu tenho até receio de falar, né? A gente não pode falar, a gente assiste, mas não pode falar. Bom, e a construção dos 3 poderes, ela já estão em frangalhos, mas aí um problema maior. O problema maior é que esses 3 poderes, eles são atravessados por 3 outros interesses. A imprensa atravessa todo o tempo. Há quem diga que os ministros do STJ votam ou pautam seus votos em função da notícia do Jornal Nacional. Então, a imprensa, todo o tempo, ela atravessa. Quando ela antecipa uma notícia, quando ela insinua que alguma coisa vai acontecer. Então, o Judiciário, o Executivo, ele é atravessado constantemente pela imprensa. O Ministério Público, que tem o custos legis, deveria defender a sociedade, nem sempre o faz, porque tem as suas próprias contradições internas, e não as enfrenta. Eu nunca vi um procurador da República condenado, preso. Eu gostaria, eu nunca vi. Então, 2 razões devem existir, ou porque os procuradores não fazem nada de ilegal, eu gostaria que assim fosse, ou por fazem e, de alguma forma, né, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Ministério Público, por uma razão, não
não criminaliza. Aí é uma questão, cada um tem a sua interpretação. Depois, então, nós temos os órgãos independentes, de regulação ambiental, econômica, etc. Cinema, tudo isso. Você veja, quer se fazer o asfalto da rodovia que vai até Manaus, mas não pode fazer, porque o meio a regulação ambiental não permite. Nos dias de hoje, nós não teríamos uma usina hidrelétrica de Itaipu, não teríamos uma usina nuclear de Angra dos Reis e outras, a Ponte Rio-Niterói, nada disso aconteceria nos dias de hoje, porque a regulação ambiental não permitiria. É assim também o Banco Central, com sua autonomia. Então, os órgãos de regulação, eles também atravessam os três poderes, maneira que não se pode pensar os três poderes de forma autônoma e independente. Eles não são autônomos, porque são atravessados constantemente. A idiosincrasias do Estado, não há como não as ter. Esse será o eterno preço da democracia. Mas é preciso que haja consciência, e é preciso que se trate as coisas com os nomes, com a forma que elas têm. Bom, aqui nós vamos passar um pouquinho, sobre essa questão do IDH. O Brasil, ele é maior do que irresponsabilidade. O Brasil cresce. Poderia crescer como cresceu a 5%, 7% no passado, mas ele cresce. O Brasil é maior que a irresponsabilidade, né? Como disse o Betinho, quem tem fome tem pressa, então vamos cobrir o social. Então, perfeito, está correto. Mas, como diz o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer segurança, a gente quer harmonia social, a gente quer estabilidade econômica, a gente quer paz. A única razão de eu ter voltado à presidência é cuidar do povo pobre. Essa frase eu tirei do jornal do presidente Lula. Ao retornar, ele disse, a única razão é cuidar do pobre. Então, eu voltei para isso. Ótimo. É muito bem-vindo que se cuide dos pobres, mas cuide dos pobres, dos empresários, dos professores, de todos nós. Todos nós precisamos ser assistidos. O Estado precisa nos assistir. E quem tem os custos leges é o Ministério Público. O cidadão, aquele que tem filhos, aquele que trabalha, aquele que paga impostos, que financia a política de distribuição de renda, o empresário, o profissional liberal, enfim, todos que, na iminência de saírem de suas casas, não regressarem, também têm muita pressa e clamam por uma mudança de rumo já. A falta de segurança pública traz a reboque uma infinidade de outras faltas, um relativo ao confronto do cidadão com o Estado. E aí eu quero trazer a figura jurídica do trato sucessivo, e uma parte não pode exigir que a outra cumpra um contrato sem que ela tenha cumprido anteriormente. É um sinalagma de trato sucessivo. Então, assim, o cidadão que se vê vilipendiado, que se vê abandonado pelo Estado, ele, como uma espécie de trato sucessivo, de angústia existencial, ele diz o seguinte, eu também não vou cumprir, eu também não vou fazer. Então, a falta de segurança pública, de estabilidade econômica, traz a reboque uma insatisfação, e que, no frigir dos ovos, é uma forma velada de desobediência civil. À guisa de exemplo de como é possível dar um nome palatável para erros estruturais, eu trago à colação o fenômeno da bala perdida. Bala perdida. Metáfora para demonstrar como as palavras podem ser moduladas, dando sentido àquilo que não tem sentido. Diria um especialista em segurança, não, isso é uma bala perdida. Isso é uma bala perdida. Uma bala, ninguém sabe a origem. Isso é uma bala perdida. Morreram quantos? Está aí o Instituto Fogo Cruzado, né? Está aí o Instituto Fogo Cruzado e outros mais, que falam exatamente sobre
esse conflito da bala perdida. Eu quero convidar vocês um pouco a pensar sobre isso. Pois é, eu trago... Esse era um outro parágrafo que tinha lá 15 páginas. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não há bala perdida, o que há é um uso de um equipamento de segurança inadequado. Um agente de segurança não pode portar uma arma 5.56 em regiões adensadas. E por que não pode? Porque um disparo de uma arma 5.56, ela tem 3 km de alcance, e apenas 2 centímetros de desvio na origem, de uma forma cônica, ela representa 240 metros no destino. Então, se um homem de segurança apontar nessa direção, ele pode atingir ao cabo do alcance dessa arma, 240 metros num raio. Então, não há bala perdida, o que há é o uso inadequado, a escolha inadequada de um equipamento de segurança. Ah, doutor Luiz, qual é o ideal? Bom, eu não sou agente de segurança. A minha formação é psicologia e psicanálise, é empresarial. Quem tem que decidir são os homens de segurança. Mas eu quero dizer que é necessário um equipamento com stop power, um equipamento que pare o delinquente ou o confronto a 50, a 100 metros, a 200 metros no máximo. E quais são os calibres para isso? Há calibres, 45, há outros calibres. O calibre 38, de fato, o calibre 7.56, o calibre 7... Isso. Há outros calibres, que não esse calibre horroroso, não é? Aqui listamos algumas informações disponíveis. Eu questiono um pouco a estatística, porque no meu estado, por exemplo, a gente não vai à delegacia. Eu tive, esse ano, um telefone furtado, ano passado tive 2. Eu não fui à delegacia. Então, eu questiono muito as estatísticas, porque as estatísticas, de fato, não retratam a realidade. As pessoas não vão, mas é cultural. Diria meu irmão Amarílio, porra, mas isso está errado. Eu digo, eu sei, meu irmão, mas as pessoas não vão, é cultural. Então, as estatísticas, alto lá com estatísticas. Vamos pensar um pouco. Aí nós temos o relatório do Centro Regional das Nações Unidas, nós temos os dados do Instituto Fogo Cruzado, quantas pessoas morreram por bala perdida, quantas morrem por bala perdida todos os dias, todos os meses no Brasil. Bom, aqui temos uma equação diferencial, onde eu provo, através de uma equação diferencial, o raio de ação de um calibre inadequado. E que esse calibre inadequado, quando usado, ele atinge 2 centímetros, ele vai atingir 240 metros. Isso é uma equação, isso não é eu que estou dizendo, isso é matemático, isso é uma equação diferencial. Você vê na televisão o cidadão usando a arma, ele faz assim, esse desvio, e isso representa 500 metros na origem. Então, não é bala perdida. Mas quem defagou? Ou o meliante, ou o policial, não se sabe. Mas não é bala perdida. É um equipamento inadequado. Tomando emprestado uma metáfora da psicanálise lacaniana, o nome do pai, que é a instância que introduz o sujeito na ordem simbólica, submetendo a lei aos limites que tornam possível viver em sociedade. Quando você não tem o nome do pai inscrito, você não tem autoridade. Quando você pega um meliante, por exemplo, você pergunta, qual é o seu nome? José. José de quê? José da Silva. Bem, abordado no dia seguinte, seu nome? José. José de Souza. Onde é que você mora? Ah, eu moro na rua. Quem é a sua mãe? Eu não sei, morreu. Seu pai? Não sei. Então, ele é inominado, ele é inimputável, porque ele não tem a figura da ordem, ele não teve inscrito no inconsciente dele a lei e a ordem. Por isso é que eu digo, inverso senso, podemos recorrer à falta de inscrição simbólica do nome do pai, da sua inscrição do campo da linguagem, uma das causas da delinquência. Quando o Estado não está presente, falta a inscrição simbólica. O Estado tem que estar presente, não na Secretaria de Segurança apenas, meu irmão Amarílio, mas em todas as secretarias. Todas as secretarias têm que estar presentes na vida do cidadão.
Bom, aí vamos pensar um pouco o que aconteceu em Nova York com a tolerância zero. Você tinha Nova York dos anos 80, eu frequentei muito, eu morei lá de 84 e 86, e era horrível, você tinha criminalidade, era inacreditável. E depois, então, ela foi resolvida. Foi resolvida com o quê? Com um sistema de tolerância zero. Desde pequenos crimes a os crimes maiores, todos eram tolhidos no nascedouro. E o que determina o cumprimento da lei não é a extensão da pena. Não adianta mudar a pena, aumentar. Não é isso. Porque todos nós sabemos que no direito italiano se fala muito de que o que determina o cumprimento não é a extensão da pena, mas a certeza da sua aplicação. O que inibe o crime não é saber que eu vou ser condenado a 20 anos, mas ter a certeza que eu vou ser pego e que eu vou ser condenado, a pena que for. Então, é mais importante você ter uma polícia de inteligência, uma polícia que use câmaras, que use todo o sistema de inteligência, mais do que o confronto com uma arma inadequada. Porque o Rio de Janeiro, eu vivo no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vem há 50 anos enfrentando com essas armas, e 50 anos vem enxugando o gelo. E só piora. E você pega os secretários de segurança, os coronéis, os delegados, todas as pessoas que falam com uma voz, um tom engrossam o tom da voz para falar com autoridade, nenhum deles entende coisa nenhuma de segurança. Ora, por que não entende isso? Porque a segurança, como eu disse naquele fotograma anterior, eu mostrei aquele quadro, ela é difusa, você não consegue identificar. Não existe bala de prata, eu vou resolver a segurança com essa ação, vou dobrar o salário dos policiais, vou dar um carro, vou dar saúde, não vai resolver o problema. Vou botar 50 escolas, não vai resolver o problema. Por que, Wilson? Porque é necessário a escola, é necessário o salário, é necessário o cumprimento à lei, é necessário um conjunto de medidas, porque se é verdadeiro que nós chegamos até aqui, porque houve um desmando, um desmanche da sociedade ao longo de 50 anos, é igualmente verdadeiro que nós só iremos sair também desta forma, em passos lentos, sem senso de urgência, fazendo o que deve ser feito, como está sendo feito aqui no Espírito Santo pelo irmão Amarílio, fazendo o que deve ser feito, sem se preocupar com o senso de urgência. Vamos fazer, vamos colocar escola, vamos colocar sinalização, vamos pedir o apoio da sociedade, vamos fazer, cumprir todo aquele conjunto de medidas. Em algum momento, o resultado vai acontecer. Se essa medida representa 0,5%, 1%, 2%, 0%, ela representa alguma medida, e isso tudo se soma como uma resultante. Nós temos que buscar a resultante desse processo. Bom, o Brasil sempre inovando, aí cria-se programas, você tem o Pronassis, que é a Carta de Brasília, vamos discutir a segurança e vamos criar regras para resolver a segurança. Depois nós tivemos o Lewandowski, que ensaiou uma PEC, né? E por aí vai. No Rio de Janeiro, esse cidadão foi muito festejado, Luiz Eduardo Soares, ele foi secretário estadual de segurança e depois secretário federal de segurança. E ele criou um plano mirabolante e tal, que iria resolver todo o problema, essa coisa. Mas ele não conseguiu resolver nenhum dos planos que ele pugnou, por uma simples razão. Ele intelectualizou, ele politizou, esquecendo-se do óbvio. Ele esqueceu-se do óbvio. E qual é o óbvio? Você sabe qual é o óbvio? É simples. O óbvio é o seguinte: criminalidade se combate com ações objetivas, restritivas e policiais. É assim que eu combato criminalidade. De novo, com ações objetivas, restritivas e policiais. Políticas sociais requerem um plano geral de ação, com o envolvimento de toda a estrutura de governo. Uma será consequência da outra, mas não se misturam, como água e vinho. Política social não se mistura
com repressão policial. São coisas diferentes. Quando a gente coloca as duas coisas no mesmo copo, é água e vinho. Elas não se misturam. O PNSP, que foi um plano também gerado aqui, com os princípios gerais que norteiam a segurança, tudo isso são pirotecnias do Estado. Nesse plano abstrato, bastaria ao cidadão o item 4. Qual foi o item 4 desse plano mirabolante? O item 4 foi reduzir a criminalidade e a insegurança pública. Então, eu faço um plano gigante e, num dos itens, eu digo, vamos reduzir a criminalidade e a segurança pública. Bom, esse é o plano, não precisa de mais nada. Siga isso. Né? Uma vez mais, estamos diante da contradição. O resgate do passivo social, prioridade permanente de qualquer governo, que segue politizando. Há muito trabalho a ser feito, são décadas de descasos. Não há sedução maior para um político burocrata do que a estatística. Afinal, a afirmação da estatística, a informação é poder. Poder de afirmar, de validar o meu discurso, de apresentar caminhos e de concluir o debate com a autoridade do saber. Então, vamos apresentar as estatísticas. O Rio de Janeiro, as estatísticas estão furadas. Aqui, Espírito Santo, eu acho que estão melhores. Eu confio nas estatísticas do Espírito Santo. Do Rio de Janeiro, eu não confio, mas nem de passagem, porque eu vivo lá, sei como é que funciona. Maneira que, a exemplo da bala perdida, temos diversos exemplos de como falta de consciência e romantização mascaram a origem das coisas, desconectando o significado do significante. Você veja o seguinte, Tropa de Elite. É engraçado. Foi um filme festejado, 1 e 2. Muito engraçado o filme. Agora eu pergunto, tudo aquilo era verdade? Tudo aquilo que estava no filme era verdadeiro? Estariam escrutinadas as instituições com aquele filme? Não houve nenhuma manifestação do Estado. Ninguém disse se estava errado, estava certo, ninguém falou nada. Tudo ficou no campo da ficção. Ainda, o filme Cidade de Deus, que foi o nosso representante para o Oscar. Olha, vamos mandar um produto cultural brasileiro para Los Angeles para disputar o Oscar. Que bom. Mas que produto é esse? O filme é o Cidade de Deus. Um filme horroroso. É um filme horroroso. E ninguém parou para pensar, quer dizer, que eu faço a publicidade do país, do turismo, da economia, do café, da soja, de tudo, através desse filme. É assim que eu faço a publicidade do Brasil? É isso? É assim? A Ancine permitiu isso? Não vou entrar no mérito, que a Ancine é operada por um determinado partido político. Não vou entrar no mérito. Quem é da área sabe. Nada do que se faça terá capacidade de mudar a situação a curto prazo. Viu, Marílio? Eu acho que nada que a gente faça muda isso. Chegamos aqui por um processo de desestruturação, viu, meu irmão? Nós chegamos aqui, não foi por um acaso. Nós chegamos aqui com a desestruturação e só poderemos sair. A reconstrução nacional, ela só vai acontecer se nós fizermos o caminho inverso. Nós caminhamos nesse sentido. Temos que caminhar no sentido inverso. Temos que voltar, passo a passo, escrutinando toda essa situação. Já estou concluindo, vou concluir. A compreender a estação do problema, teremos a certeza plena de que não existe bala de prata, não existe um tratamento único, uma solução única para o problema. O problema ele é multifacial e ele precisa de um tratamento assim. Não há medidas fantásticas que representem mudanças imediatas, possam alterar a situação presente. Enquanto o judiciário discute princípios abstratos, cidadãos, estamos presos a uma realidade factual. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez aí um plano mirabolante, ridículo. E depois, então, esse plano, ele diz no seu artigo número 4 que temos que aumentar a responsabilidade da União, mais poder para definir normas gerais e diretrizes políticas de segurança pública a serem seguidos pelos estados e municípios. Ora, mas que poder a mais o governo precisa?
Só quem pode legislar em situação de segurança pública é o governo federal. Mas o que mais, que poder mais o Brasília precisa? Aqui está a leitura. Quem lê e não entende, perde o bonde. Aqui está. Políticas a serem seguidas pelos estados e municípios. O que o governo federal quer? Quer amordaçar, botar um cabresto nas prefeituras e no governo do estado. Dita as suas regras e o governador tem que seguir ali, sem questionar. É isso que esse plano do nosso querido Lewandowski, que foi muito bem escrutinado pelo governador Caiado e outros governadores, ele não foi a lugar nenhum e não vai a lugar nenhum. É mais uma pirotecnia política, é mais uma satisfação política, sem consequências alguma. O papel da maçonaria da sociedade civil. De nosso lado, por meio de membros da maçonaria brasileira, podemos, uma vez mais, fomentar o processo de reconstrução dos pilares do passado. Bastaria, para tanto, uma mudança de rumo de espectadores passivos do destino para uma postura proativa, apontando e cobrando os ajustes necessários. Primeiramente, em nossa própria casa, discutindo nossas contradições maçônicas, e mais ainda, como atores dessa peça trágica que a sociedade brasileira está submetida. Mas isso também não é fácil. Deve ser forjado em encontros como esse, para instarmos os altos corpos maçônicos de todas as potências a discutirem a temática. Qual é a temática? Reconstrução nacional. Essa é a temática. Eu inicio dizendo que a questão é cidadania e segurança, mas eu concluo dizendo que a questão não é essa, a questão é reconstrução nacional. É isso que está na mesa, é disso que está se tratando aqui. Se podemos entrar nesta discussão, quais os limites da nossa participação, etc., tudo isso no crivo do grão-mestre geral, que é o único interlocutor válido em nome do Grande Oriente do Brasil. Ninguém pode falar em nome do Grande Oriente do Brasil, só o nosso grão-mestre Ademir Cândido da Silva. Só ele pode falar. Esse é um evento privado, esse é um evento criado e idealizado pelo irmão Kate e outros irmãos, mas, em nome do GOB, que é a nossa potência, só o Ademir pode falar. Agora, você tem a grande loja, você tem o Grande Oriente Independente, você tem outras potências que podem também falar alguma coisa. Não precisam ficar calados. Bom, será na reconstrução da unidade familiar que poderemos encontrar alguma esperança para reverter o déficit civilizacional que nos encontramos. O diagnóstico. Bom, eu aqui fiz pensei 33 situações que são realmente de flagelo, já concluindo, que são de flagelo para a sociedade, e essas 33, esse quadro com 33 itens, eu coloco de 1 a 33, eu vou falar rapidamente de 3 deles e depois eu encerro. Bom, roubo de celular. Nós vivemos esse problema há 10 anos. Mas o homem vai à Lua, o homem quer ir a Marte, faz inteligência artificial, faz pinta e borda. Escuta, não existe uma solução para roubo de celular, não existe uma solução para você só habilitar o celular se ele tiver uma nota fiscal, ou como o automóvel, se ele tiver uma rastreabilidade. Não existe isso, ninguém sentou para pensar isso. Todos os dias as pessoas são mortas e o Estado fica assistindo. Todo mundo assiste isso, ninguém diz nada. Pois é. Aí cria-se medidas, aí planos e medidas. O que existe é o seguinte, é uma questão econômica, as operadoras de celular, uma fica roubando ativo da outra, uma fica roubando ativo da outra, e uma habilita o celular da outra, sendo roubado ou não sendo roubado. É preciso colocar o poder do Estado e botar um basta nisso. É muito simples. Está aqui o problema, está a consequência, está a intervenção. Esse trabalho vai ficar disponível na rede, vocês podem baixar e depois olhar com calma. Roubo de carro, a mesma coisa, a lógica é a mesma. Se a res furtiva, o objeto do roubo contra o patrimônio, não puder ser utilizado, esse roubo não vai acontecer. Por que razão eu vou roubar esse livro aqui? Se eu não sei ler, eu não vou roubar, não tem utilidade.
Então, a res furtiva determina o roubo. Da mesma forma que o telefone, o automóvel. Quem fomenta o roubo de automóvel? As seguradoras. Wilson, as seguradoras fomentam? É. Mas como? Simples, ela dá perda total, pega aquele salvado e vende. O cidadão que compra o documento. É simples. E como é nos Estados Unidos? É simples. É perda total? Siderúrgica com carro. Vai para a siderúrgica, acabou. Baixa o documento, acabou. Aí tem várias intervenções, desde a placa do automóvel atrelada ao seu CPF, até tem várias soluções. Eu aqui dou exemplo agora. Os especialistas de segurança certamente vão ter mais habilidade do que eu para sentar e discutir. O que nós temos que fazer é se reunir, sentar com o especialista e enfrentar cada um desses pontos. É simples. Tá certo? Você vê, o roubo de caixas eletrônicas. No passado, priscas eras, você recebia uma moeda de ouro. E a moeda de ouro ia ficando pequenininha, porque cada um que recebia lixava e tirava um pouquinho do ouro. Aí você vai nos museus e encontra as moedas de ouro pequenininha. Mas por quê? Porque era lixada. Bom, alguém inventou a serrilha, pôs-se serrilha nas libras esterlinas. E aí aquele que foi encontrado com uma moeda sem a serrilha era enforcado. A partir daí, o cidadão, ao receber a moeda, ele olhava, sem serrilha, não recebo. Então, o portador da moeda tinha a presunção da prática do crime. Ora, o portador de uma nota que foi manchada de tinta, porque existe uma tinta própria feita para isso, quando o caixa é roubado, ela explode e mancha. O portador da nota manchada, ele tem uma produção de crime, ele tem que explicar muito bem onde é que ele arrumou aquela nota, se é uma, se é duas, se é 10. Então é simples. Aqui eu dou para vocês, eu vou encerrar, eu dou para vocês aqui são 33 situações onde nós estudamos e apresentamos soluções. Eu concluo dizendo, mais uma vez, que fomentemos uma releitura social para bem do Brasil e dos brasileiros. E a palavra de ordem, mais do que nunca, é ordem e progresso. Muito obrigado, meus irmãos. Eu tenho tempo para 2 perguntas, não mais, rápidas. Se alguém tiver interesse, eu estou à disposição. Se a titularidade do programa permitir, por que não se faz aqui uma carta a respeito do que você acabou de falar? Com a palavra, o nosso organizador, meu irmão Keite Vasconcelos, ele vai te responder no momento apropriado, porque esse não é do meu tema, esse é o tema dele. Alguma pergunta a mais? Alguém quer mais manifestar? O ovo da serpente são os políticos. Pois é. Meus irmãos, então, o Brasil é maior do que a irresponsabilidade política, eu disse aqui. É evidente que o Brasil tem. São empresários como o Dr. Walter, são políticos aqui no Espírito Santo, como o doutor Ricardo Ferraço, políticos extraordinários, que fazem a diferença. E o Brasil terá, sim, solução, mas é preciso quem tenha consciência. Nós não podemos ser inocentes úteis. Isso não. Tá certo? Muito obrigado a todos. Um bom dia. Até lá. Parabéns, irmão Wilson.